Pela graça de Deus, estamos de novo juntos para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Na mensagem de hoje, como eu prometi, quero falar sobre o segundo julgamento, o julgamento das nações perdidas, o julgamento dos ímpios. A palavra ímpio é para descrever uma pessoa não salva, não pura e não lavada pelo sangue de Cristo. Todos aqueles que não receberam de Deus a salvação em Cristo Jesus são pessoas ímpias. Portanto, não quer dizer que sejam pessoas más, mas são pessoas que não estão adequadas para entrar no reino de Deus. São ímpias porque nunca foram lavados os seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, todo aquele que não recebe Jesus como Salvador, que não o tem como seu Senhor e Salvador, são pessoas, não importa a classe às quais pertencem, elas são pessoas ímpias. Como pessoas ímpias, não poderão entrar no céu. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, diz que lá não entrará coisa alguma impura. Portanto, é lógico que os ímpios ficarão de fora. É desse julgamento ou julgamento de tais pessoas que nós vamos falar na mensagem de hoje, e a Bíblia Sagrada é muito clara quando fala sobre este assunto. Portanto, agradeço a você por tirar esse tempo precioso da sua vida, do seu tempo, do seu calendário, da sua agenda, para ouvir a palavra de Deus. Isso faz bem para nós. Vejamos, dois textos que são interessantes, em dois extremos bíblicos. Daniel, o profeta, escreveu no capítulo 12, versículo 2, assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo ou vergonha e desprezo eterno. É o que escreveu o profeta Daniel. Agora vejamos a concordância em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 ao 15. Eu vou ler todo o texto. João escreveu na sua grande visão, Deus lhe mostrando como será essa ressurreição, como serão aqueles que não receberam Jesus como Salvador, o que será que vai acontecer com eles e o que vai acontecer nesse julgamento do trono branco. Não mais no tribunal de Jesus, mas no trono branco, o juízo final. Ele disse: vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e também abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui descreve, embora em dois extremos bíblicos, mas descreve totalmente uma concordância perfeita sobre o julgamento dos ímpios, de todas as nações, todos os povos, tribos e línguas. Todos os que já existiram, todos os que irão existir até a volta do Senhor Jesus para o trono branco ou o julgamento das nações. Mas alguém pode levantar a seguinte questão: mas como pode ser, desde Adão, o primeiro homem criado por Deus, até o último que vai existir ou nascer neste mundo, serão julgados? Como pode haver um julgamento de uma cobertura tão ampla,
tão grande, tão enorme. Como se dará conta de milhões e milhões de pessoas sobre a face da terra? Tanta gente para ser julgada no mesmo dia. Como se dará conta? Bom, esta era a minha pergunta e o meu questionamento quando não conhecia Jesus como Salvador. Eu até chegava a pensar que no meio de tantas pessoas eu poderia me esconder, eu poderia passar como um dos bons e entrar nos céus como que pelo crivo de Deus. Não, ninguém. Não acontecerá isso com ninguém. Outra questão que poderíamos levantar é: será que não vai haver um julgamento injusto? Será que ali não vai haver alguém condenado injustamente, simplesmente por estar no meio da multidão? Não vai haver equívoco nesse sentido. Não. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, dos olhos de Deus ninguém se esconde. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem um dia prestaremos contas. As nossas obras são sempre a base do julgamento de Deus. E estas obras estão registradas em livros. Nós temos o livro da vida, que é o livro dos salvos, onde estão o nome dos redimidos, dos que foram lavados pelo sangue de Cristo, mas existem outros livros onde estão registrado o nome de todos que existem, que já existiram, que existem e que existirão. É um censo completo de Deus em relação à raça humana. Ninguém estará fora deste alistamento. Ninguém, acredite, todos os nomes e todas as obras, todos os feitos estarão ali, de todos os povos, de todos os tempos. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Vejamos então o Salmo 139, lemos aqui em mensagens anteriores, o versículo 16, o salmista disse o seguinte: os olhos de Deus viram meu corpo ainda sem forma, e no seu livro todas essas coisas foram escritas, e elas foram acontecendo sem que elas ainda existissem. Portanto, Deus tem um controle total desde a nossa concepção até o dia do julgamento. Ninguém se perderá da visão de Deus nesse sentido. Não. Ainda, outro texto que é interessante é Apocalipse capítulo 20, versículo 12, o texto que acabamos de ler agora. João disse: vi os mortos, pequenos e grandes, está falando de classes sociais, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Levando em conta que na grande tribulação Israel será salvo. 144 mil de Israel, o remanescente citado por Paulo em Romanos capítulo 11, então será salvo. E os seus nomes também estarão no livro da vida, mas os perdidos, seus nomes estarão nos livros da vida. Dado a multidão, então os seus nomes estarão nos livros da vida. E João foi muito claro que viu no momento do julgamento, quando eles compareceram perante o tribunal de Deus, o trono branco, o juízo de Deus, abriu-se os livros, em cujos livros estão escritos os nomes de todos, todas as nações, povos, tribos e línguas. E outro texto muito interessante que nós temos sobre seu nome e o meu nome no livro da vida é o versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse. João disse: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para o lago de fogo. Esta é a segunda morte. A separação eterna entre Deus e
pecadores perdidos. Lamentavelmente, a gente criou-se uma ideia de que Deus, no final das contas, todos serão julgados, mas conduzidos para o céu. Porque Deus, afinal de contas, é amor. Esta é uma verdade na teologia bíblica. Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é totalmente amor. A sua essência é amor. Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus se revela nesse fato de que éramos perdidos e Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas não esqueçam de que Deus também é justiça. E na justiça de Deus, ele há de julgar de acordo à sua justiça. De acordo com o veredito de Deus, nem o ímpio que não recebeu Jesus como Salvador, que não o declarou seu Senhor e Salvador, entrará no reino do céu. Todos ficarão de fora, porque ele é justo, ele é justiça. A Bíblia diz em Hebreus que ele é vingador dos nossos atos. O alvo de Deus não são os pecadores, mas o alvo de Deus é o pecado do pecador. Por isso, o pecado estando em nós, é necessário, portanto, que sejamos julgados por causa do nosso pecado. E se o pecado é pecado de rejeição, que é o pior de todos os pecados, rejeitar Jesus como Salvador, tal pecador será então lançado no lago de fogo. Lamentavelmente, esta é uma verdade nua e crua. Dói muito, mas esta é a verdade de Deus para nós. Uma pergunta que eu quero fazer a você. Seu nome já está escrito no livro da vida ou continua nos livros da morte, nos livros da condenação? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, que Deus, quando completou o tempo de Gênesis capítulo 4, verso 15, a promessa que ele fez de Jesus como nosso Senhor, ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de cumprir a lei e resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. João capítulo 1, versículo 14, aliás, versículo 12, ele diz: e a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz que Deus nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de luz do Filho do seu amor. João capítulo 5, verso 24, disse Jesus: todo aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 10, versos 28 a 30, disse Jesus: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Em 1972, há exatamente 53 anos atrás, meu nome foi escrito no livro da vida. Naquela noite de janeiro de 1972, entreguei minha vida a Jesus, reconhecendo a minha incapacidade de salvar-me a mim mesmo, porém reconhecendo a minha indignidade e o meu pecado, eu recorrendo a Jesus através da palavra pregada, ouvida e guardada e obedecida, naquela noite o meu nome saiu dos livros para o livro da vida. O seu nome já foi escrito no livro da vida? Não sei, essa é uma questão muito pessoal. Hoje pode ser o seu dia. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Corra, aproveita a oferta de Deus na pessoa de Jesus, a oferta baseada na sua graça, que a sua fé possa ser suficiente para alcançar essa graça. E hoje o seu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro.
Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei. Eu ficarei com você e você ficará comigo. João, do Apocalipse, na sua grande visão, ele descreve os céus como uma grande e maravilhosa cidade, tão linda como nunca vista aos nossos olhos no decorrer de toda a história. E ele diz que não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Permita que o seu nome seja escrito agora, pelo sangue ou com o sangue de Cristo, de onde jamais será removido. Do contrário, se morreres sem Cristo, o julgamento é certo para todos os ímpios e aqueles que não receberam Jesus, lamentavelmente, será contado como uma pessoa ímpia que nunca foi lavado pelo sangue de Cristo. Meu desejo é que você abra o seu coração agora, onde quer que você esteja, que você possa abrir o seu coração para Jesus, recebendo como seu Senhor e Salvador, permitindo que Jesus escreva o seu nome no livro da vida. Nos encontraremos lá, se Deus nos permitir, através da nossa voluntária decisão. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua graça, obrigado por tuas infinitas misericórdias, por nos alcançar, nos salvar, nos justificar e nos santificar no sangue de Cristo. Obrigado, Deus, por não termos nenhum mérito quanto ao céu, mas o Senhor, na pessoa de Jesus, nos fez merecedores por um ato de decisão da nossa parte, pela tua justiça, pela bondade do Senhor em mandar Jesus para nos salvar. Abençoa o meu amigo que neste momento está me ouvindo, que porventura não tem o seu nome ainda no livro da vida, que hoje seja um dia de salvação. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Deus te guarde, meu forte abraço a você e a sua família.